vocês estão com os microfones desligados para que a gente não tenha tanto chiado, não fica tão complicado. Às vezes trava menos com os microfones desligados. E hoje tem umas pessoas novas, tem umas carinhas novas aqui. A Neide, Juliana, Gisele. Liga a câmera para a gente poder ver vocês. Ainda tem mais uma aluna entrando. Certo, então vamos lá. Quem chegou no horário, a gente já vai começar. Vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem colocar no chat, a gente vai conversando pelo chat. E aí, mais no final, eu abro o microfone de vocês também. Igual eu falei ontem, às vezes eu falo muito rápido, e se vocês não falarem nada, eu entendo que vocês estão entendendo tudo e vou continuando. Então aí chama no chat lá que eu abro o microfone e a gente vai participando. Melhora com a participação de vocês. Vou compartilhar a tela com vocês, dos slides. De onde nós paramos ontem. Oi? Alô? Vamos relembrar então que a gente falava ontem. Todo mundo ouvindo? Tá, o som tá legal? Tá dando para entender? Pessoal, como que tá o áudio? Tá legal? Tá dando para entender? Pode continuar? Ah, tá. Minha imagem está congelando. Eu vou chamar o Vitor aqui para ele ver o que está acontecendo. E o áudio, como que tá? Só chamar ele aqui na sala. Eles
não. Pessoal, e agora? Deu certo o áudio? Então deu certo. Sim, sim. Então vamos começar, então. Vitor, para eu habilitar. Pessoal, então vamos dar início na aula de hoje. E aí vamos conversar um pouquinho sobre ontem. O que vocês recordam da aula de ontem? Eu abri aqui o microfone de vocês e eu queria que vocês falassem o que vocês recordam de ontem. Embora ontem nós falamos só um pouco sobre a história da enfermagem em si, né? Nós falamos sobre a saúde. E aí, o que vocês lembram do que a gente falou ontem? Sobre a patologia, sobre o clínico, assintomático. Não, você tá confundindo, né? Essa não foi a minha aula de ontem. Não? Foi a aula da professora. Isso. Agora é fundamentos de enfermagem. Falou que, que antigamente as enfermeiras eram mais as mães, aí depois foram contratando. Tipo assim, não é contratando, ensinando para as outras mulheres como que cuida, como faz o parto, por isso que hoje em dia existe parteira. Isso, foi isso mesmo. A gente falava que a saúde não era muito bem vista, né? Era cuidada por sacerdotes, por feiticeiros. E eles... Agora mesmo eu dou uma surra em você. Mas tem um fundamento de verdade nisso. Tá chiando, mas eu já vou fechar o microfone de vocês, só pra gente poder conversar sobre a aula de ontem. E aí, então, a gente falava sobre isso, sobre o início dos cuidados da saúde antigamente. A gente falava também como era cuidado, e os remédios hoje, eles eram os chás de antigamente. Para quem... Lídia, meu nome é Fúvia, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu vou ministrar com vocês fundamentos de enfermagem, é uma matéria mais específica. Agora a gente começa com a parte teórica e depois a gente vai passar para a parte prática. Ontem eu falei das provas, nós vamos ter prova teórica, prova prática, tá? E daí eu vou passar tudo no grupo. Eu prometi para vocês que hoje eu mandaria no grupo, antes da aula, os slides da aula de ontem, mas não deu tempo e os slides ficaram muito com imagens, ficou pesado, então vai pesar no celular de vocês o computador. Após a aula de hoje, eu vou tirar algumas coisas dos slides, deixar só os textos, as explicações, e aí eu mando para vocês no grupo, tá? Mas eu vou passar tudo para vocês. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela aqui dos slides. Hoje nós vamos encerrar o assunto de ontem, que a gente falava um pouquinho da história da saúde no tempo anticristo, bem atrás, né? E aí nós vamos conhecer hoje também a Ana Nery e a Florence, que são as precursoras da enfermagem, elas que começaram a enfermagem. A gente vai estar, elas que nós seguimos hoje, e nós vamos estar falando um pouquinho delas também. Aí vocês conseguem
Conseguem ver os slides, né, que eu estou compartilhando com vocês. Então, a gente falava que a cura era uma espécie de jogo entre a natureza e o homem. E aí era o sacerdote que fazia, porque eles acreditavam que a doença era um castigo de Deus. E quem tinha a cura recebia o livramento desse castigo de Deus. E aí ficava, então, esse papel interpretado pelos deuses, os deuses de antigamente, né, que é um período pré-cristão. Então, os deuses de antigamente, eles que ficavam alinhados ao universo para poder controlar as doenças, os sintomas. Eles davam muitos remédios para vomitar, porque eles acreditavam, na verdade não eram remédios, eram chá, eram ervas, né? E eles acreditavam que era um espírito maligno. Então, a pessoa teria que vomitar aquilo ali, aquele espírito. E essas práticas de saúde, elas garantiam ao homem a sobrevivência, porque era só isso que o homem preocupava nessa época, só com a sobrevivência dele, da família. O homem saía para pescar, para caçar e colocar o alimento dentro de casa, e a mulher cuidava. A saúde, então, era extremamente um trabalho feminino. A enfermagem, em sua natureza, ela está vinculada a esse processo, porque nós, na verdade, nós cuidamos, né? A enfermagem, ela vem para prevenir, mas se tiver a doença, ela vem com a função curativa. Então, a gente está fazendo ainda o mesmo papel, que é o trabalho de cuidado do ser humano em si. Não mudou em relação à tecnologia, à evolução, a função do enfermeiro, a função do técnico mudou totalmente, né, com o passar do tempo. Porém, a linha de entendimento, a linha que a gente segue, ainda é essa de cuidado mesmo. Com o passar do tempo, a religião surgiu, né, como um processo cívico, dando expressão maiores aos deuses. Então, as práticas sacerdotais. Nessa época, a medicina é baseada na religião e na magia. E aí, então, eles ficavam nesse processo que ou curava com os sacerdotes por meio da religião, ou curava com os feiticeiros por meio da magia. Peraí, eu tô apanhando aqui, pessoal, do computador. Computador da escola. Até aqui, tudo bem? Até aqui está entendido? A gente pode passar para a próxima parte? Então, vamos lá falar das pessoas que criaram e que inspiraram a enfermagem. A gente vai ver que é uma história muito bonita. A enfermagem, ela tem uma história bonita, né? E por isso que eles falam assim, enfermeiro por amor. Porque antigamente as pessoas faziam isso realmente por amor, porque elas gostavam de cuidar, que são essas duas enfermeiras que nós vamos falar hoje, a Florence e a Ana Nery. Elas simplesmente doavam seu serviço por amor, não por dinheiro, porque elas precisavam trabalhar. Nós vamos ver que a Florence, ela não precisava. Ela era uma pessoa rica da sociedade, uma pessoa totalmente elitizada, e ela não precisava disso, ela não precisava trabalhar. Mas ela quis se doar cuidando dos outros. Já a história da Ana Nery é diferente. Mas também foi somente por doação.
Eu, particularmente, discordo desse termo enfermagem por amor, porque hoje nós trabalhamos porque nós precisamos do nosso sustento, não é isso? Vocês estão aí buscando melhoria, vocês estão buscando uma nova profissão, alguns estão buscando a primeira profissão, mas porque querem um trabalho, querem algo rentável, né? Querem crescer profissionalmente. Então a gente trabalha porque a gente precisa receber, a gente precisa do salário. Aí eu vou falar que eu trabalho só por amor, que a enfermagem é por amor? Não dá, né? Eu acredito que com amor, que a partir do momento que você faz algo com amor, aí sim você consegue fazer bem feito. Vamos lá, vou compartilhar com vocês, então, a tela novamente. Nesse período agora que nós estamos vivendo de pandemia, ontem até eu comentava com vocês que a enfermagem ela está ganhando um espaço maior. Ela está ganhando um espaço maior porque as pessoas estão vendo e reconhecendo mais o nosso papel. Não que a gente esteja fazendo diferente, a gente sempre fez isso. Porém, agora a sociedade está enxergando mais a enfermagem. E aí, nesse ano, eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas dia 12 de maio é o dia do enfermeiro. Dia 20 de maio é o dia do técnico de enfermagem. E aí o Maurício de Souza, aquele criador dos gibis, que muita gente conhece, né, da Turma da Mônica, fez uma homenagem para os enfermeiros e técnicos nesse dia, onde ele colocou a Mônica como a Ana Nery, que é a enfermeira brasileira, a primeira enfermeira brasileira, e a Magali como a Florence Nightingale, que é a primeira enfermeira do mundo. E eu achei bem legal trazer para vocês essa imagem, porque eu sou extremamente apaixonada pela enfermagem, e aí eu fico procurando diversas imagens e acabo me apaixonando por todas. Só para estar ilustrando um pouquinho a aula de hoje. O que é, então, a enfermagem em si? Ela é a arte de cuidar, é a essência, é a ciência com a essência e especificidade do cuidado humano, individualmente, na família ou em comunidade, de um modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em atividades, ou em equipe, atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde. A enfermagem, então, é vista como arte porque, na maioria das coisas, nós vamos fazer tudo com as nossas mãos. Tudo nós vamos usar a nossa mão. Assim, nós vamos usar alguns aparelhos, vamos usar oxímetro, nós vamos usar esteto, mas o curativo é feito com a mão. O cuidado é feito com a mão, então por isso que é uma arte, né? E aí nós vamos cuidar num todo. Não dá para eu chegar lá no hospital, ver o meu paciente na cama, no leito, e aí ele lá deitado, só porque ele fez uma fratura de pé, eu não vou cuidar somente do pé dele, eu vou cuidar dele num todo. Então por isso que é o cuidado no todo, num ser humano, de uma forma integral. Porque eu vou chegar lá e vou dar o banho, às vezes eu vou dar alimentação para ele, às vezes eu vou precisar ajudar ele em vários quesitos, além só porque ele está lá com o pé quebrado, um pé enfaixado ou uma cirurgia. E aí é onde a enfermagem se difere muito da medicina. Hoje nós vamos no médico e cada médico tem uma especialidade. Se eu estou com um problema na mão, eu vou no ortopedista, mas eu vou no ortopedista especialista de mão. Ah, mas é o joelho, aí eu vou ter que procurar um outro ortopedista especialista só em joelho.
Eles cuidam de partes, a enfermagem cuida num todo. E ontem eu falei para vocês que nós trabalhamos em equipe. A enfermagem, ela sempre trabalha em equipe. Se ela não trabalhar com a equipe de enfermagem, ela vai trabalhar com a equipe multiprofissional. Vai ter um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, vai ter várias pessoas ali. Não vai deixar de ser uma equipe. E aí, com atividades de promoção, porque o nosso intuito é promover a saúde do nosso paciente ou cliente, nós vamos proteger eles de maiores danos, nós vamos cuidar dele e proteger também de maiores danos, de maiores lesões. Nós vamos lidar com o idoso, nós vamos proteger ele para ele não cair, porque eu sei que se ele cair da própria altura, ele vai ter uma fratura. Então, eu vou trabalhar na proteção. Posso também trabalhar com a prevenção. A maioria das pessoas que vão trabalhar em unidades de saúde, nas UBS. Na UBS, a gente trabalha mais com a prevenção. A sala de vacina é um meio de prevenção. Aqueles programas de dengue, de zika, né? Agora, na pandemia, as atitudes que estão tomando frente ao Covid-19 também é uma prevenção à saúde. Mas se vier ter algum dano à saúde, uma doença, nós podemos entrar também na reabilitação e na recuperação da saúde. Também é o nosso papel. E aí, então, eu falei que é uma arte. Por quê? Porque é o conjunto de conhecimentos que mostram como trabalhar para conseguir resultados. E nós queremos resultado num todo, nós queremos um resultado bom, né? Nós queremos que o nosso trabalho dê bons resultados. Por isso que a gente fala que é um conjunto de conhecimento. Nós vamos aprender aqui, nós vamos aprender no curso vários conhecimentos para aplicar ele na hora do trabalho, a fim de conseguir bons resultados. E todos nós vamos trabalhar em prol disso. E é uma ciência porque esses conhecimentos, eles são baseados em grande número. Eles são baseados em grande número de fatos, cuidadosamente observados e dispostos, e classificados de modo a estabelecer determinados princípios e leis. Nós vamos ver que nós temos muitas leis para cumprir, nós temos muitos deveres, nós temos os nossos direitos enquanto profissional, mas eu tenho também os meus deveres. E é isso é regido pelo COREN e pelo COFEM, que a gente vai estar falando depois. O COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e acima dele o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM. Nada do que a gente aprende não foi estudado e comprovado cientificamente, por isso que é uma ciência, né? Tudo que nós fazemos hoje, alguém estudou e comprovou que esse é a melhor forma. Essa, então, é a Florence Nightingale. E aí a foto dela, para vocês verem, uma frase que ela falava bastante: eu escolhi ser enfermeira porque eu amo e respeito a vida. A partir do momento que nós não acreditarmos mais na vida, nós não tivermos mais esperança, ninguém mais vai ter. Então, nós não vamos conseguir cuidar bem. Nós não vamos estar mais cumprindo com o nosso propósito de equipe de enfermagem. Certo? A enfermagem é aquela que está ali do lado do paciente. Nós estamos vendo que ele está em fase terminal. Nós estamos vendo que o prognóstico dele, que a evolução do quadro dele, a evolução da doença é a morte, que não tem mais nada para fazer. O médico já chegou lá e já desenganou a família. O médico já chegou e já desenganou o próprio paciente em alguns casos. Mas nós não vamos fazer esse papel, porque nós acreditamos na vida. Enquanto tem vida, tem esperança, então tem a enfermagem lá junto. E nós vamos estar lá falando que não, que vai dar tudo certo. Claro que nós não vamos prometer a cura para o nosso paciente, porque nós não somos Deus para prometer a cura.
E nós não podemos interferir com o nosso paciente em relação à religião dele, que a gente também vai falar separado disso. A gente enfrenta muito esses problemas ainda, diminuiu bastante, mas ainda tem muitos problemas em relação à religião. Mas independente da religião, nós estamos ali para levar a esperança. Vai dar tudo certo, nós estamos aqui para te ajudar, calma. E nós vamos ficar ali, 24 horas com o paciente, às vezes só segurando na mão dele, porque tudo já foi feito em relação a medicamento. Mas ele precisa do nosso conforto ali do lado. Antigamente, antes da Flores, na época da Flores, a enfermagem era representada por prostitutas, para purificar os seus pecados. Como acreditava-se que a doença era um castigo de Deus, então a prostituta ela tinha muitos pecados, não era uma pessoa bem vista. Ela se tornava enfermeira para doar o seu trabalho como caridade. E as freiras também faziam esse papel em forma de caridade. Nessa época a enfermagem era somente por caridade, por amor. E aí a gente vê o porquê que às vezes a nossa profissão às vezes é mal vista nesse ponto, né? Às vezes por conta disso, porque começou com as prostitutas. Mas cabe a nós mudar a nossa história, a história da nossa profissão. A Florence, ela foi conhecida como a Dama do Lampião, que estabeleceu as bases da moderna enfermagem. Ela que começou a mudar esse quesito de que eram as prostitutas, que eram só as freiras que faziam. Ela veio mostrar que pessoas como nós, pessoas normais, mães do dia a dia, conseguiam fazer bem esse trabalho. E aí foi aí que a enfermagem começou a tomar um campo de profissão e foi mais reconhecida. A Florence, então, ela foi a fundadora da enfermagem moderna. Naquela época, mulheres não trabalhavam, não saiu de casa, ela era uma pessoa solteira, era nova, e ela foi e enfrentou esse desafio, né? Para ela era um grande desafio. Para nós, hoje, é normal mulher sair e trabalhar, enfim. Mas para ela era um grande desafio. Além do cuidado do paciente, ela observou a importância da asepsia, da nutrição, da recreação e da higiene. Lembra que ontem eu falei que os hospitais eram albergues? Então, eles eram sujos, eles não tinham luz, não tinha limpeza, que é a asepsia, não oferecia alimentação adequada para o paciente. Acreditava-se que era um castigo, então deixa para lá, ele lá, e aí ele se vira. E ninguém ia lá cuidar, ela veio para mudar isso. Ela veio para mostrar que a higiene é importante, que a asepsia do local é muito importante, somos nós que vamos cuidar dessa parte, não como limpeza, mas nós que vamos ensinar as pessoas da limpeza a fazer e vamos vigiar. Claro que nós vamos aprender, agora no curso, no início, nós vamos aprender a limpar a cama, fazer a asepsia da cama direitinho, a colocar o lençol na técnica certa. Aí esse também é o papel do técnico também, de montar a cama certa. Para cada paciente existe um jeito de cama. Se é um paciente pós-operatório é um jeito, se é um paciente que está aguardando para a cirurgia são outros lençóis. E aí nós vamos aprender porque essa é uma das nossas funções. Aí a gente fala muito da higiene. Pessoal, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico, ele tem mania de limpeza. As pessoas acham que a gente tem mania de limpeza. Mas não é, a gente veste o branco, não é porque é bonito. Nós vestimos o branco porque o branco transparece a sujeira. E aí nós estamos sempre limpos, porque nós defendemos a higiene do local, a higiene da roupa, a higiene do jaleco. O branco ele também transmite paz, ele transmite luz. Tem outros significados que a gente vai estar falando na aula de amanhã, os significados do branco, da lâmpada, da luz, da cor. Mas um dos significados do branco é isso, porque a enfermagem é extremamente organizada. Vamos começar a desenvolver isso desde já, e já com critério rigoroso
Desde ele. A Florence Nightingale, ela nasceu em 12 de maio de 1820. 12 de maio do nascimento da Florence é o dia do enfermeiro. Ela era de família rica. Ela, em viagem para Florença em 1838, que ela descobriu que ela queria a enfermagem, que ela queria servir, ela queria mostrar, doar o seu trabalho. Ela não era brasileira. Ela numa viagem para Genebra, na Suíça, ela foi conhecer um mundo que era totalmente fora da realidade dela, porque ela era uma pessoa rica, de uma família tradicional da época. Ela veio conhecer o sofrimento e a pobreza das pessoas. Foi que despertou nela o sentimento da enfermagem. Em 7 de fevereiro de 1837, ela escreveu uma nota particular, fez uma carta. E nessa carta ela dizia que Deus falou com ela e chamou para servir. Por isso ela estava indo servir o próximo. Eu estou vendo que vocês estão anotando as datas, pessoal, não precisa preocupar com datas. As datas importantes para nós é o dia do técnico e o dia do enfermeiro, tá? A data de quando ela nasceu, de quando ela foi, voltou, isso aí é só a título de curiosidade. Então, nesse momento, ela resolveu que ela estava totalmente convencida que ela queria ser enfermeira, e ela queria desenvolver esse trabalho de doar o serviço dela em prol dos outros, né, cuidando dos outros. Ela sentia-se, então, que estava preenchendo os dias com outras coisas. Ela queria algo diferente. E, naquela época, sair para trabalhar, para doar o serviço, sair de casa, cuidar das pessoas mais pobres, era um desafio muito grande, era uma realidade muito diferente. Naquela época, as pessoas acreditavam que as mulheres tinham que ser calmas, submissas e compreensivas, e não ao contrário disso. A mulher era aquela que ficava em casa, aquela que era submissa ao marido, ela casava cedo, era submissa ao marido, fazia tudo o que o esposo queria, não podia retrucar, não podia falar não podia ficar brava, tinha que ser tudo do jeito que o esposo queria. Meu Deus, eu numa época dessa eu estaria louca, né? Porque eu sou extremamente brava. Eu sou a super brava que discorda de tudo e de todos. Mas vamos lá, ainda bem que a gente vive numa época diferente, cara. Então, quase não havia esperança de que uma moça seguisse uma carreira de verdade, seguisse uma profissão. A mulher não tinha espaço, então não tinha essa esperança. Elas podiam ser somente escritoras, governantas e tutoras. As governantas, as que cuidavam da casa. Então, a única coisa que elas poderiam era escrever, era governar a casa, porque aí era governar, mas nem governar um país, uma empresa, algum assim não. Ela poderia governar somente a casa dela. E tutora, que é aquela pessoa responsável pelos filhos, que cuida, né? Tutor, no sentido de cuidar da família, do marido, dos filhos, somente isso. Mas ainda bem que a Florence resolveu que ela queria ser diferente. E assim, parecia inaceitável que as mulheres fizessem algo diferente, né? E a Florence, ela não precisava do trabalho para sobreviver. Porém, ela queria sair para trabalhar. Ela viveu uma época em que tinha um abismo enorme. A gente fala que esse abismo seria a luta dela com o consciente, né? Ela querendo sair, os pais não deixavam. Enfim, ela lutou contra tudo e todos para ela conseguir o que ela queria. Diferentemente das pessoas ricas desse tempo, a Florence não fechava os olhos para a miséria. Ela realmente resolveu cuidar dos pobres. Muitas das pessoas religiosas aceitavam, porque as pessoas religiosas acreditavam nisso, que deveriam doar o serviço e servir aos outros.
Mas as pessoas que não eram religiosas não entendiam muito bem isso. A Florence queria ser uma pessoa, ela tinha essa necessidade de ser uma pessoa útil. E o que ela podia fazer se ela tinha apenas 24 anos naquela época? Os hospitais da época eram um lugar tenebroso, era feio, ninguém gostava de entrar, era um hospital assim, não sei como, para vocês entenderem como eram os sanatórios, os hospícios de antigamente, que hoje também não existe hospícios, aliás, não existem hospícios, né, gente? Não existem sanatórios mais. Ninguém queria entrar, não tinha administração, não era isso que a gente conhece hoje, a realidade do hospital ser limpinho, tudo branco, tudo na técnica, era totalmente diferente. Era sujo, livre de qualquer tipo de higiene, os pisos não eram lavados, as paredes eram cheias de umidade e fungo, que a gente defende hoje que é errado. Né? E esse é o papel chato da enfermagem, olha, tem fungo aqui, isso aqui está errado, isso aqui está sujo, tem bactéria, vai contaminar o meu paciente aqui. Os colchões também eram encharcados de líquido, de sujeira, não tinham lençóis para trocar. A enfermagem troca o lençol todo dia do paciente. Quando a gente chega na casa, que tem uma doméstica, e aí chega a equipe de enfermagem para cuidar, ela já pensa assim, ai meu Deus, todo dia eu vou ter que lavar o lençol da casa. Porque no hospital, todos os dias tem que trocar o lençol. Vai dar um banho no paciente, tem que trocar o lençol. Os médicos não lavavam as mãos, a gente vai ver aí que as mãos é nossa maior fonte de contaminação. E entre uma cirurgia e outra, eles não lavavam, não tinha higiene, não tinha técnica correta, e a Florence não concordava com isso, porque ela defendia a higiene. E aí, por muitos anos, a família dela impediu ela de se tornar uma enfermeira, porque aquilo era absurdo para a época, né? Era absurdo, porque as enfermeiras eram pessoas de péssima reputação. Olha só como nós éramos vistos antigamente. Eram só as pessoas bêbadas, atrapalhadas, sujas, mal educadas, eram as prostitutas da época, eram preguiçosas, como se a enfermagem tem tempo de ser preguiçosa, gente, porque a gente trabalha hoje, a gente não tem tempo de ser uma pessoa preguiçosa, não. E não vai para frente. Com essa informação que eles tinham, essa ideia que eles tinham de enfermeiro, era impossível que a família da Florence aceitava ela trabalhar em um hospital. Ninguém queria. Para uma filha totalmente educada, rica, elitizada, lógico que a família não queria que ela tivesse essa vida. Mas com o passar do tempo, ela recebeu um convite para ser a superintendente do cuidado de senhoras carentes em Londres. Foi lá que ela começou a história, ela começou a reorganizar completamente aquele local. E aí ela se envolveu totalmente de corpo e alma na organização. Ela tinha 10 dias para equipar uma casa vazia e receber os seus pacientes. 10 dias ela fez uma revolução na época. Então, instalou água quente, colocou em todos os andares, a cozinha foi equipada para receber os pacientes com transporte, com os elevadores da época, o transporte de comidas que eles tinham naquela época até os quartos. Instalou o sistema de campainha, que é o terror da enfermagem, né? O paciente fica lá apertando a campainha o tempo todo. Os lençóis, ela foi e trocou os lençóis que estavam todos comidos por rato, porque era uma sujeira só. Ela trocou todos os lençóis, as poltronas sujas, os travesseiros rasgados. Ela pegou as cortinas velhas, transformou em colcha para dar um conforto para o paciente. E adquiriu vários lotes de escovas e espanadores e vassouras. Ela defendia muito isso, a higiene. E aí acontece, então ela foi para lá nessa época e revolucionou esse mosteiro.
E aí, na época dela, acontece a Guerra da Crimeia, que é onde ela vai se mostrar como enfermeira. Era um conflito que visava várias cidades entrou em conflito, e aí teve essa guerra. E aí a Florence vai lá e implanta a enfermagem propriamente dita. Em um hospital militar com 20 mil feridos, que parecia um quartel, porque era um hospital militar, com 6 quilômetros de hall sujos de cama. Imagina 6 quilômetros sujos e camas sujas. O hall é o cesto que a gente coloca a roupa suja. Ratos, vazamentos, nenhuma água corrente, os banheiros tudo entupido, e não tinha organização nesse hospital militar. E aí ela vai lá e muda toda a história. Ela deixa de lado tudo, apesar da angústia de ter deixado de lado os feridos. Ela vai lá para cuidar disso, mudar todo esse hospital. Ela muda toda essa história porque a ênfase dela no ambiente físico, do que os hospitais, ela defendia que os ambientes psicológicos era afetado e o social era afetado, embora esses aspectos eles não eram englobados com o primeiro plano, mas ela defendia que tinha que estar alinhado o psicológico e o social da pessoa. Por isso ela tinha essa teoria ambientalista. E aí uma imagem dela, da Florence, na guerra. Olha como eram acomodados as pessoas, né? Aqui uma outra imagem da Florence também. Por que ela era conhecida como a dama da lâmpada? Porque ela ficava com a lâmpada a noite inteira vigiando os pacientes feridos dessa guerra da Crimeia. Por isso que ela foi conhecida como a dama da lâmpada, e hoje nós temos o símbolo da enfermagem, que é a lâmpada, né? A lâmpada de antigamente. A atuação em si da Florence como enfermeira. Foi na Inglaterra, no período inicial da industrialização, então por isso que ela conseguiu fazer muitas coisas nos hospitais, né? Foi nessa época, nos campos de guerra da Crimeia, que não tinha condições nenhuma de saneamento básico e ambiental. As condições eram péssimas e ela foi lá para mudar essa história. Ela enfrentou também o descaso que encontravam os pacientes em hospitais. E esse descaso resultava em altas taxas de mortalidade. As pessoas morriam muito por conta do descaso da saúde, que era, vocês vão ver que na reforma sanitária também teve isso, que foi quando começou as vacinas. As pessoas morriam mais pelo descaso, porque os pobres não tinham vez, a saúde era só para os ricos, não tinha SUS, as pessoas morriam por conta do descaso, porque não tinha tratamento. E tudo isso exigiu muito dela, muita atenção imediata e constante. Mas ela estava firmada no propósito que ela queria. E aí ela lutou contra a família. Contra tudo e todos. A imagem voltou. Segundo a Florence, os elementos externos ao paciente afetam tanto a saúde e o processo de cura. E realmente, se o paciente fica, uma pessoa doente, fica num lugar que ela não recebe luz, se ela não tem conforto, ela fica num ambiente úmido, tem mais bactérias, então tudo isso vai influenciar para que o cuidado, a cura dele não chegue, né? Vai atrapalhar o processo de cura. E aí, nesse processo de cura, ela defendia isso, que a ventilação era necessária, o ar fresco era necessário, precisava de corrente de ar, e isso que a gente está vendo agora, né, pessoal, na época da Covid. Defende que nós não podemos ficar em lugar fechado, com muita gente, que o ar precisa correr, precisa ventilar,
Agora defende que a gente tem que andar com os vidros do carro abertos para o ar correr, para a gente tentar passar livre da Covid. E ela dizia que conservar o ar puro que o paciente respira, conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, deixá-lo sem sentir frio, é o primeiro e último princípio sobre qual a atenção da enfermeira deve fixar-se. Então, a gente não pode deixar lá um paciente molhado, com frio, porque isso também vai interferir no cuidado dele. E é o nosso papel também. Ela falava que era o primeiro e o último princípio da atenção da equipe de enfermagem. Não que o restante não tem seu valor. É tudo um contexto, né? De uma forma integral, nós vamos conseguir chegar no processo de cura. A iluminação para ela também era algo de preocupação. Os doentes, eles precisavam, depois do ar puro, precisavam da iluminação. E a iluminação do sol, a gente sabe que o sol é muito importante para a vida. Nós sabemos que o sol é a maior fonte de vitamina D. Que se a gente tomasse 10 minutos de sol, nos momentos certos, nós não precisávamos suplementar as nossas vitaminas, a vitamina D, que é uma vitamina importante na imunidade. E não é apenas a claridade que seja, mas a luz solar direta. E aí já é uma coisa que a gente traz hoje e que é de antigamente. Lembra que eu falei que muita coisa que a gente faz hoje vem do processo de antes da saúde. Ela defendia que o quarto sujo também é uma fonte certa de infecções, a gente sabe que realmente é. E para quem executa assistência, deve remover as matérias nocivas do sistema. Então, a gente tem que preocupar com o local tem que estar limpo, higienizado, porque senão vai ter o que ela chamava de matérias nocivas dos sistemas, é o que hoje a gente vê como bactérias, fungos, os micro-organismos, os vírus. Além de proporcionar alívio e conforto, a enfermeira deve estar sempre limpa e ter cuidado de lavar as mãos frequentemente durante o dia. A questão lavar as mãos, uma questão da época da Florence, e hoje nós estamos reaprendendo a lavar as mãos com a Covid-19. Então, é um problema que a gente enfrenta desde a época dela, de muito tempo antigamente. E é um problema que os hospitais, a parte de CCIH dos hospitais enfrentam. Porque o profissional, às vezes, eu não sei se é preguiça, porque a gente consegue lavar a mão aí em 20 segundos. O que é 20 segundos para lavar uma mão corretamente? Então, não pode falar que é preguiça nem que demora, porque não demora lavar a mão. E assim, o profissional vai carregando sujeira, bactérias, micro-organismos para o paciente, para o hospital, para o colega, porque não lava a mão corretamente. E a gente vê que a Florence já defendia esse negócio de lavar as mãos, né? A técnica, embora ela não sabia a técnica certa, não tinha desenvolvido a técnica certa, ela sabia que a lavagem das mãos era eficiente. Os odores também era outro elemento que ela preocupava. O odor resultante da doença deve ser removido do corpo. Vocês vão ver que tem curativos, gente, que a gente não consegue, quase que não consegue ficar perto de tão fétido que ele é. Mas por que ele está fétido? Porque não está cuidando, porque tem infecção. A enfermagem vai lá para cuidar, para sanar essa infecção, para poder mudar esse odor. Ao ventilar-se o quarto do doente, deve-se evitar o ar proveniente do esgoto. Isso é algo até clichê, né? E hoje não é um problema nosso. Os utensílios do quarto devem ser mantidos limpos, livres de odores e guardados em local apropriado. Na época não tinha nem essa questão de higiene, né? Então por isso que ela preocupava bastante. E ela descreveu 2 tipos de enfermagem. A enfermagem da saúde, que requer um ensino prático e tem como objetivo a prevenção de doença, podendo ser praticado por todas as mulheres. Antigamente, a enfermagem poderia ser praticada por mulheres. Hoje,
A enfermagem é praticada por todos, por homens e mulheres. Até no nosso primeiro dia de aula eu comentei que se os homens soubessem o quanto eles são procurados na enfermagem, eles fariam mais. E eles ganham mais do que a gente porque eles são escassos. Ainda tem esse preconceito que o homem não pode fazer enfermagem. Para a Florence, o conhecimento da enfermagem envolve o que deve ser o organismo que não tenha doença e para que possa recuperar seus agravos de saúde. Naquela época, conferia-se à enfermagem somente duas ações, uma preventiva e uma curativa. Ou ela prevenia a doença ou ela curava a doença. Na maioria das vezes, ela só curava a doença. Ela não agia na prevenção. Aí o que eu já falei para vocês, que ela foi conhecida como a Dama do Lampião, porque ela ficava várias horas, ela fazia rondas no hospital para ver se estavam todos bem, todos os seus pacientes bem. Ela fazia essa ronda com o lampião lá no rosto do paciente, né, que era a lâmpada da enfermagem. Ela levava tanto a assistência ao paciente, quanto afeto e conforto aos doentes durante a noite. E aí a enfermagem trabalha muito nisso, no afeto e no conforto. Ela é lembrada como a única coisa que mantinha na luta. Ela ficou lembrada pelos guerrilheiros daquela época, que ela era a única pessoa, a única coisa que mantinha eles ali na luta, porque ela oferecia o conforto. Era um momento que só tinha homens, não tinha mulheres, as mulheres eram só, no caso, as enfermeiras, e ela estava ali dando conforto para todos. E nada podia deixar a Florence de exercer o seu trabalho. É o que hoje nós deveríamos fazer. Infelizmente, não é o que nós conseguimos, às vezes, na maioria das vezes. Às vezes nós vamos cair aí num hospital, num sistema, numa rede pública, onde eu não consigo dar uma assistência boa. Por isso que eu não julgo o profissional da assistência pública, porque eu sei que ele queria fazer mais, mas não tem como ele fazer. São muitos pacientes para o profissional. Então, ele queria realmente defender o trabalho, fazer o trabalho direitinho, tudo certo. Mas às vezes nós somos impedidos de fazer isso, de fazer esse nosso juramento, né? Cumprir com o nosso juramento. Aí uma foto da Florence com o lampião. Depois que a Florence defendeu toda essa ideia, começaram a construir hospitais de acordo com o que ela fazia. Por isso que ela foi um marco também, porque ela que defendeu que os hospitais precisavam ter as estruturas de hoje. E os hospitais de hoje, floridos, limpos, agradáveis, eles são o resultado do trabalho da Florence, porque ela começou esse trabalho do hospital ser um ambiente agradável, ser um ambiente limpo. Para a Florence, as enfermeiras elas tinham que ter uma disciplina rígida, tinha que ser tipo militar, né? Elas estudavam através de livros, quadros, mapas, que elas tinham de recurso na época, elas estudavam. E eram requisitadas enfermeiras em todos os países na época da Florence, na Grã-Bretanha, Suécia, Canadá, Alemanha, Estados Unidos. Enfim, a Florence recrutava as mulheres, mas as mulheres tinham que ter uma disciplina rígida, tinham que ser mulheres extremamente organizadas, limpas, preocupadas com a higiene, porque ela queria mudar o papel da enfermagem. E ela disse o seguinte: um dia as enfermeiras foram consideradas bêbadas, incorrigíveis e libertinas. Hoje, a enfermagem é uma das mais respeitadas profissões do mundo. E essa mudança da enfermagem deve-se à Florence, porque ela abandonou tudo. Ela dedicou-se de tudo, do seu conforto da sua casa, do dinheiro da sua casa, da sua família, daquele conforto, e foi lá mudar a história da enfermagem. E ela deixou
escrito o seguinte, que a enfermagem é uma arte e para realizar essa arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão amoroso como a obra de qualquer pintor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, pode-se dizer, e por que não dizer-se a mais bela das artes? E ela falava isso porque nós trabalhamos com o corpo. O nosso erro é fatal, a gente não pode fazer nada que nós ficamos na dúvida, que o nosso erro é fatal. O administrador, a pessoa que trabalha com papel, ela pode cometer um erro, ela vai lá, rasga o papel, cola, joga fora e faz tudo de novo. Eu não consigo fazer isso com o meu instrumento de trabalho, que é o corpo vivo. Então, eu tenho que ter certeza, eu tenho que fazer a técnica correta, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar realmente, dedicar realmente o meu tempo, para que eu não cometa erros, porque algum erro meu pode ser fatal. Às vezes não é fatal, mas é incorrigível também, né? Às vezes tem como a gente corrigir esse erro. E o que mudou da época da Florence para agora? Além dos seus conceitos utilizados como base, esses novos conceitos dentro da área, surgiram novos conceitos, além dos conceitos delas. A gente viu aí que o conceito da lavagem das mãos foi ela que implantou e a gente usa até hoje. Ele apenas foi melhorado com técnicas corretas, com os estudos certos. Então, o que mudou foi o avanço tecnológico medicinal, pelo qual a gente foi passando desse tempo para cá e a gente continua passando. E também foi observado no âmbito da saúde, na profissão do enfermeiro. Foi realmente isso que mudou muitas coisas, nós vamos continuar como ela, o cuidado, o carinho, o conforto. A gente continua como as enfermeiras de antigamente, a Florence e a Ana Nery. E aí agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo, que é só para ilustrar um pouquinho da aula, é só um cordel que fala um pouquinho da Florence. Só para dar uma ilustrada, porque só eu fico falando aqui, né? Então, vamos lá ilustrar um pouquinho, rapidinho o vídeo.
Então é isso, pessoal. Ela foi uma guerreira. E aí, logo depois, na própria guerra em que ela foi uma guerreira, que ela foi para cuidar, ela se feriu. E ela não exerceu mais o papel, depois disso, ela não exerceu mais o papel de enfermeira. Ela recebeu várias homenagens porque ela fez um bom trabalho, né? Ela deixou o seu legado aí, que a enfermeira deve ser disciplinada, organizada, que a equipe de enfermagem deve ser limpa, dedicada, extremamente dedicada, né, aos seus pacientes, o cuidado. Muita coisa a gente defende igual ela, né? Ela é um dos nossos espelhos. Amanhã nós vamos falar da outra criadora da enfermagem também, que é a criadora da enfermagem no Brasil, que é a Ana Nery, a primeira enfermeira brasileira. E aí nós vamos ver que ela também seguiu o legado da Florence e deixou também o legado dela, que são as duas fontes de inspiração da enfermagem. Eu vou abrir o microfone de vocês.